Olá, cá estamos de novo juntos, embora através dos vossos ecrãs. E, na verdade, isto é muito empolgante. Nós estarmos juntos, mas separados, cada um na sua casa. Na verdade, empolgante é quando nós pudermos estar juntos mesmo. Abraçarmos, se calhar ainda vai levar algum tempo, mas, ainda que separados, é bom que nós possamos louvar a Deus e num mesmo Espírito. Eu espero que todos tenham tido uma semana muito abençoada. Espero que o domingo esteja a ser motivador e encorajador para cada um de vocês e que possa trazer força e ânimo às vossas vidas. E é sempre um grande prazer nós podermos louvar a Deus juntos. E é o que nós vamos fazer de seguida. E logo a seguir ao tempo de louvor que vamos ter, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus pelo pastor João Cardoso. O nosso pastor, ele trará uma palavra encorajadora, uma palavra motivadora, uma palavra que será o alimento para o nosso espírito. E tal como o nosso corpo precisa de ser alimentado, o nosso espírito também. Por isso, vamos louvar a Deus juntos e depois prestem atenção à palavra de Deus que o pastor João Cardoso nos irá trazer. Fiquem ligados. Olhando em meu redor, vejo que nada mudou, mas sei que nunca falhará. Espero pelo teu mover, um milagre acontecer, pois sei que nunca falhará. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falhará.
a noite passará, tua palavra se cumprirá, e de coração te louvará. Suficiente és para mim, pois teu amor não tem fim. De coração te louvarei. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. De mover montanhas, e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade, e creio que farás o mesmo outra vez. E de mover montanhas, e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade, e creio que farás o mesmo outra vez. E de mover montanhas, e creio que farás mover outra vez. Trouxeste paz na tempestade, e creio que farás o mesmo outra vez. 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 Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas mãos e permanecerei, pois nunca falharás. Espero em ti, pois só tu és fiel, és fiel. Estou em tuas
Tudo muda ao sentir Teu Espírito a mover-se aqui. Eu posso ver ao meu redor Teu Espírito a mover-se aqui. Eu sinto algo a mudar quando o Espírito se move aqui. Posso sentir em meu redor que o Espírito se move aqui. Enche este lugar, derrama teu amor, amor que envolve. És a nossa razão para viver nesse amor, amor que envolve. Tudo muda ao sentir Teu Espírito a mover-se aqui. Eu posso ver ao meu redor Teu Espírito a mover-se aqui. Eu sinto algo a mudar quando o Espírito se move aqui. Posso sentir em meu redor que o Espírito se move aqui. Enche este lugar, derrama teu amor, amor que envolve. És a nossa razão para viver nesse amor, amor que envolve. Enche este lugar, derrama teu amor, amor que envolve. És a nossa razão para viver nesse amor, amor que envolve. Vem sobre nós, renova-nos com tua presença. Venha o teu reino, faz tua vontade, como no céu, Pai. Vem sobre nós, renova-nos com tua presença. Venha o teu reino, faz tua vontade, como no céu, Pai. Vem sobre nós, renova-nos com tua presença. Venha o teu reino,
faz tua vontade, como no céu, Pai. Milagre pode acontecer quando o Espírito se move aqui. Posso ver ao meu redor Teu Espírito a mover-se aqui. Um milagre pode acontecer quando o Espírito se move aqui. Eu posso ver ao meu redor Teu Espírito a mover-se aqui. Olá, boa tarde a todos. É um prazer poder estar convosco novamente para juntos meditarmos na Palavra de Deus. Esta manhã já estivemos conectados todos a partir da nossa igreja na Figueira da Foz, onde fomos alimentados pela Palavra de Deus e tivemos um tempo excepcional de louvor e adoração. Aqui também já podemos juntos louvar a Deus e agora chegou o tempo de nós meditarmos na Palavra do Senhor. Eu quero, antes de mais, começar por fazer uma oração pedindo para que este tempo possa ser enriquecedor para cada um de vós. É meu propósito, e creio que ser o propósito de Deus também, que a Palavra de Deus possa frutificar em vossos corações nesta tarde, que não seja uma semente que é lançada à terra e que não vai frutificar. E quando refiro terra, estou a falar dos nossos corações. A Palavra de Deus é uma boa semente e que ao cair em nosso coração, se ele está preparado para receber, é uma semente que vai frutificar. Isto significa que aquilo que eu espero compartilhar convosco sirva não apenas para vosso conhecimento, mas sirva essencialmente para a vossa transformação. E é para isso que nós estamos juntos e podemos ministrar a Palavra de Deus, podemos louvar, podemos ofertar e apesar de confinados as nossas casas, nós podemos na mesma continuar a ser igreja, porque igreja são pessoas. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, então ele não habita em templos feitos por mãos de homens, ele está presente nas nossas vidas e ao estar presente nas nossas vidas, a intenção dele é que nós possamos crescer e desenvolver de tal forma que possamos ser influência para muitos. Então, deixem-me ter uma palavra de oração neste momento para que a palavra de Deus possa cair em vossos corações que estão preparados por ele, para que cada um de vocês seja edificado. Como sempre dizemos, comuniquem connosco, digam de onde é que nos estão a escutar, façam os vossos comentários,
se desejarem, mandem fotografias do encontro que vocês estão a ter em família para receber a palavra de Deus, e juntos vamos continuar a ser igreja, continuar a celebrar a Deus até o dia em que poderemos voltar a estar todos juntos pessoalmente e assim vivermos um tempo do qual nós temos tanta saudade. No entanto, saudade dos afetos, dos abraços, dos beijos, do ser, demonstração de família, e continuarmos a ser edificados pela palavra do Senhor. Então é minha oração para que este tempo seja precioso. Paizinho, agora mesmo em nome do Senhor Jesus, eu venho até à tua presença e oro para que a tua palavra, qual boa semente ao cair em cada coração, possa frutificar, que o teu Espírito Santo possa ter preparado cada coração para agora mesmo receber esta palavra, e esta palavra possa produzir um fruto tal que possa permanecer na vida de cada um. E ao suceder isso, ela não somente é alguma coisa que nós escutamos sem praticar, mas é algo que nós escutamos e decidimos em nossos corações pôr em prática. Oro para que o teu Espírito Santo nos possa ajudar e esta palavra nos possa edificar e tocar na vida de todos os meus irmãos em Cristo, de todos os meus amigos que me escutam, seja de que lugar for, de maneira que todos nós possamos aprender o teu processo de treinamento nas nossas vidas, para que, juntamente com Cristo, possamos reinar em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço que eu possa ser prático, que eu possa proferir as palavras que tu intencionas que sejam proferidas nesta tarde para edificação e transformação. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Então, como eu disse, é um prazer estar convosco, e gostaria de começar por ler alguns versículos da palavra de Deus, e vou utilizar como base 3 versículos. O primeiro encontra-se no livro do profeta Isaías, no Velho Testamento, no capítulo 9, do versículo 6 até ao versículo 7, e esta é uma passagem que fala acerca do nascimento de Jesus, o Filho de Deus. E está escrito no versículo 6 de Isaías 9 o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado, e quando está aqui a falar de principado, está a falar de reino, está a falar de governo, está a falar de autoridade. Então diz: o principado está sob os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este é um versículo que nós ouvimos muito na altura do Natal, quando falamos acerca do nascimento de Jesus Cristo, mas que eu quero utilizá-lo nesta tarde, especialmente por causa daquilo que também está escrito a seguir. Diz no verso 7, do incremento deste principado, ou seja, do crescimento deste reino, deste governo, desta autoridade e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Outro verso que eu gostava de ler encontra-se em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, e agora está aqui a carta que foi escrita aos Romanos, já dentro da chamada Nova Aliança, ou Novo Testamento, e diz assim: porque se pela ofensa de um só, e aqui este um só está a referir-se a Adão, o primeiro homem criado por Deus, então diz: se pela ofensa de um só, se pela ofensa de Adão, a morte reinou por esse, ou seja, por causa da sua desobediência, a morte entrou. Há uma série de coisas que a palavra de Deus declara que foi dito que era consequência
consequência do pecado de Adão e Eva. Então, se pela ofensa de um só Adão a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Então aqui está 3 versos que eu gostaria de utilizar nesta tarde para poder partilhar alguma coisa convosco e que tem a ver com o reinado, tem a ver com a nossa posição em Cristo, tem a ver com a responsabilidade que todos nós temos de ser influência, a responsabilidade que nós temos sobre nós de, nesta vida, nós influenciarmos o mundo onde nós estamos inseridos. Não me refiro ao mundo todo, porque nenhum de nós tem capacidade para o fazer, mas todos nós temos um mundo familiar, todos nós temos um mundo profissional, todos nós temos um mundo de relacionamentos, os nossos amigos, aquelas pessoas que estão perto de nós, todos nós temos uma área de influência, quer queiramos, quer não. E quando nós somos capazes de influenciar esse mundo, nós seremos capazes de ir influenciando a vida de muitos outros, porque o plano e propósito de Deus para nós não é simplesmente que nós beneficiemos das coisas para nós mesmos, mas para que nós possamos desenvolver filhos que possam, por sua vez, transformar-se em pais amanhã, fazendo de nós avós, e este é um processo multigeracional. E se isso é no natural, também o deve ser no espiritual. Então há um processo que Deus utiliza para nos treinar, a fim de nos colocar nessa posição de reinado, de modo a que nós possamos ser influência. Não uma coisa que nós estamos colocados e dizemos nós somos filhos de Deus, nós somos reis e sacerdotes, nós pertencemos a Cristo e somos chamados para reinar nesta vida, mas é simplesmente palavras que nós podemos proferir. Não, nós queremos proferir estas palavras e torná-las em nossas ações no nosso dia a dia. Então há um processo pelo qual todos nós podemos começar. E tudo começa com o facto de dizer que o nascimento de Jesus, o nascimento do Filho de Deus, foi o início de um reinado que trará ordem e paz. Este Filho que aqui se refere é Jesus, ou seja, quando Deus se fez homem através de Jesus, e nós cremos na Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, então quando Jesus se fez carne, tornando-se um bebê, para que nós nos pudéssemos transformar em reis, para que Ele se pudesse transformar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, diz que ele nasceu com esse plano e esse propósito de reinar nesta vida, ele de ser rei. Ele nasceu com o propósito, esse propósito no seu nascimento, um propósito de reino, um reino que traz paz, um reino que traz tranquilidade, um reino que traz perdão, um reino que traz satisfação. Este é o reino de Deus. Ele nasceu para reinar. Depois a palavra de Deus diz que, e lemos isso no versículo 17 de Romanos 5, que todos nós que nascemos de novo, e a experiência do novo nascimento não é nós voltarmos a entrar no ventre da nossa mãe para voltarmos a nascer, de forma alguma. Aquilo que a palavra de Deus explica, e eu vou fazê-lo de uma forma bem simplista para que todos me possam entender, novo nascimento tem a ver com o facto de nós reconhecermos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida. O que é que isto quer dizer? Salvador no sentido de que nós reconhecemos que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ao ter nascido, nasceu com um propósito de reinado e o propósito de ir até à cruz do Calvário, ali ser crucificado, derramar o seu sangue, a fim de que nós pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados, a purificação dos nossos pecados, mas também pudéssemos ter saúde, nós pudéssemos ter vida. Então a sua morte trouxe-nos vida. Então nós reconhecemos Jesus como o Salvador, nós reconhecemos aquele que é capaz de perdoar os nossos pecados, é capaz de nos libertar, é capaz de trazer
pureza até à nossa vida, não no sentido natural, mas através do sangue que ele verteu, o sangue esse que diz a Bíblia tem poder para perdoar pecados e purificar também a nossa vida de toda a injustiça. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, se fez pecado por nós, a fim de que nós fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então eu e vocês, porque reconhecemos Jesus como Senhor, Salvador da nossa vida, nós fomos feitos justiça em Deus através de Cristo Jesus. O que é que isto significa? Que eu e vocês podemos desfrutar de uma vida de retidão na sua presença, uma vida em que nos apresentamos perante Ele sem qualquer sentido de condenação, sem qualquer sentido de culpa. E esta é uma posição que Cristo Jesus ganhou para nós. Por isso nós podemos reinar com Ele. E então novo nascimento significa nós reconhecemos esse Jesus como o Salvador da nossa vida, mas também reconhecemos como Senhor. E reconhecê-lo como Senhor tem a ver com aquilo que é o seu propósito. Ele nasceu para reinar. Reinar no mundo, reinar naquilo que é reinar na minha e na tua vida. Então, quando eu reconheço Jesus como o Rei e Senhor da minha vida, apesar de toda a terra lhe pertencer, então Ele está reinando na minha vida. Ele está sentado no trono da minha vida. Então, quando eu o tenho como Salvador e quando eu o tenho como Senhor, eu estou numa posição chamada novo nascimento. O Espírito de Deus veio habitar dentro de mim. A palavra de Deus, que é a semente de Deus, ao ter sido recebida por mim, produziu uma nova vida. E ao ter produzido uma nova vida, as coisas velhas passam, há coisas novas que vão acontecendo, há esta posição de justiça, esta possibilidade ou esta realidade de que nós somos filhos de Deus, nós somos amados por eles, nós podemos receber perdão, nós podemos receber vida, nós podemos receber energia da sua parte, nós podemos abençoar, realizar obras como Ele realizou, e este é um benefício que nós temos, um benefício que nós temos. E diz a Bíblia, então, que nós podemos reinar juntamente com Ele. Então, Jesus nasceu para reinar e nós, porque nascemos de novo, de acordo com as Sagradas Escrituras, nós reinamos juntamente com Ele. Onde é que está Jesus? Ele diz que Ele ascendeu, Ele morreu e ressuscitou, está sentado à direita de Deus o Pai, e diz que todos nós que nascemos juntamente com Ele, estamos sentados juntamente com Ele. Então, nós estamos numa posição de reinar, nós estamos numa posição de governo, nós estamos numa posição de autoridade através de Cristo Jesus. E temos a responsabilidade de trazer de volta aquilo que foi perdido em Adão. Quando Adão foi criado com um propósito também de governo, um propósito de influência, mas por causa do pecado, tudo isso se perdeu. Mas através do nascimento de Jesus, isso foi restaurado. E restaurado a quem? Aos filhos de Deus, restaurado à Igreja. Quem é a Igreja? Todos aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Não são templos feitos por mãos de homens, não é religiosidade, não é palavras, não é tradição, não é coisas que são passadas de geração, de geração em geração, simplesmente como uma forma tradicional ou tradições humanas. Se pertencer à família de Deus, pertencer à Igreja, significa que nós fomos transportados de um reino para o outro. Nós fomos transportados de um reino terreno, de um reino do inimigo. Nós fomos transportados das trevas para a luz. Então nós agora vivemos em novidade de vida. Nós somos falhos como qualquer outra pessoa, nós podemos pecar como qualquer outra pessoa, mas a Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda a injustiça. Então, mesmo sendo pessoas que de vez em quando falham, eu ouço muitas vezes dizerem: eu sou tão pecador, eu sou tão pecador. Deixem-me dizer,
dizer, enquanto filho de Deus, eu não sou pecador. Eu sou um filho de Deus que de vez em quando peca. E se eu peco, eu posso ter o perdão dos meus pecados através do meu arrependimento, do meu clamor a Deus, através do sangue de Jesus Cristo. Se tu és um pecador, a palavra de Deus diz, para um grande pecador há um grande Salvador. E é uma oportunidade que tu tens de hoje mesmo poderes dizer, Jesus, venha ser o meu Salvador, venha ser o meu Senhor, para que tu mesmo sejas feito, sejas transformado de criação de Deus num filho de Deus. E esta posição de autoridade, de governo, seja colocado sobre ti. Agora, isto acontece assim porque estalamos as mãos, batemos uma palma, estalamos os dedos e as coisas acontecem repentinamente. Deixa-me dizer, não. A posição, a colocação, vamos dizer, usando uma linguagem cristã, há uma santificação que é instantânea, há uma posição que nós adquirimos instantaneamente, mas depois há um trabalho que todos nós temos de ir fazendo dia a dia para que nós possamos assumir essa posição de reinado, essa posição de governo, de facto, de pleno direito. Temos direito em Cristo. Esta é a posição onde nós estamos, mas há um trabalho que nós temos de fazer constantemente. Então, por onde é que todas as coisas começam? Por onde é que todas as coisas começam? Tu és um filho de Deus, ou hoje mesmo tu vais reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Onde é que Ele te coloca? Ele coloca-te em Cristo. Ele coloca-te como parte do seu corpo. Ele coloca-te sentado juntamente com Ele nos lugares celestiais. Ele coloca-te juntamente com Ele, sentado à direita do Pai. Tu estás ali, esta é a tua posição. Tu em Cristo és tudo isso. Mas depois na vida, tu tens essa posição por direito, mas na vida tu precisas aprender, em primeiro lugar, a permitir que Deus possa reinar e governar sobre o nosso próprio espírito. Sobre o nosso próprio espírito. Então, ao falar sobre a necessidade de aprendermos a reinar e governar sobre os nossos próprios espíritos, eu quero enfatizar duas coisas que eu considero importante. Uma diz respeito àquilo que eu chamo de autocontrole. Eu e vocês precisamos aprender a autocontrolar-nos. Jamais podemos reinar, jamais podemos ter influência, jamais podemos ter governo, jamais podemos ter essa autoridade demonstrada na sua plenitude se nós não aprendermos a ter autocontrole. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que nós devemos aprender a estar submissos ou a sujeitar-nos àquilo que é a palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus. Eu vou ler-vos dois versículos. O primeiro encontra-se em Provérbios, no capítulo 16, no versículo 32, e diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Depois, no versículo 28 de Provérbios 25, versículo 28 de Provérbios 25, diz assim: como uma cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode controlar o seu espírito. Então aqui está a dizer que se eu não conseguir controlar o meu próprio espírito, eu sou como uma cidade que tem sido derrubada e que não tem muros. Uma cidade que não tem muros, e aqui está a falar dentro do contexto, nós temos várias cidades em Portugal que estão rodeadas por muralhas. Estou agora a lembrar-me, por exemplo, da cidade de Évora, está rodeada de muralhas. As muralhas protegiam a cidade. Se não existissem muralhas, se tivessem sido derrubadas, a cidade estava fragilizada. Aqui está a dizer que o homem que não consegue controlar o seu espírito, o lugar de decisão, porque nós podemos pensar, e a Bíblia diz isto, nós podemos pensar, isto acontece de qualquer maneira. Não, é do nosso coração, é do nosso homem interior que procedem as saídas para a vida. É dali, de dentro, que sai aquilo que nós podemos vir
a fazer. Então depende de tudo daquilo que está a ocupar o teu coração. E a Bíblia diz que quando nós estamos com Cristo, nós temos essa vida dentro de nós. Então, nosso coração pode ajudar-nos, nosso espírito pode ajudar-nos a fazer coisas boas, a fazer aquilo que é as suas boas obras, podemos realizar aquilo que Ele intenciona. Se o nosso coração não estiver tomado, e a Bíblia diz que se nós estamos sem Cristo, espiritualmente nós estamos mortos, ou seja, nós temos vida física, mas não temos essa vida espiritual. E a Bíblia diz que se eu não souber controlar o meu espírito, se eu não conseguir colocar domínio sobre mim mesmo, então eu sou como uma cidade que está edificada sem muros, onde facilmente o inimigo pode entrar para tomar conta da cidade. Isto significa que se eu não tiver autocontrole, se eu me deixar possuir pela ira, se eu me deixar possuir por um temperamento mau, se eu me deixar possuir por coisas que são maléficas para o bem-estar do meu espírito, eu sou como essa cidade derribada, essa cidade que não tem muros e onde o inimigo penetra com facilidade, e aí aquilo que é o meu estilo de vida está adequado àquilo que na realidade eu vivo. Mas se que eu vivo ou que eu tenho dentro de mim, se na realidade o que está dentro de mim é palavra, é o controle, é o autocontrole, se aquilo que está dentro de mim é palavra mansa, é coração doce, é coração suave, então eu posso ir influenciar. Uma das doenças que tem afetado muito, e já ouvimos falar muito acerca disso desde o século passado e que até hoje se continua a estender, é aquilo que nós chamamos de stress. Nunca se falou tanto no stress como agora. E normalmente o stress pode provocar descontrole, e quando nos leva ao descontrole pode nos levar a falhar uma e outra vez, e isso não invalida o facto. Isso não invalida. Eu posso estar debaixo de stress, tu podes estar debaixo de stress, mas isso não deve invalidar o facto de que tu precisas aprender a ter domínio próprio. Porque se não tiveres domínio próprio, tu vais ficar vulnerável. E quando então fala de nós termos o nosso espírito, aprendermos a governar o nosso espírito, aprendermos a ter autoridade nesse sentido, aprendermos a ter governo nesse sentido, aprender a reinar sobre o nosso espírito, começa pelo domínio, mas também começa com uma aprendizagem de nós nos aprendermos a colocar em sujeição à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus. Se nós acreditamos que Deus está a fazer uma obra em nós, e Ele está a fazer uma obra em nós, a palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós a aperfeiçoará até ao dia da vinda dele. Então nós não podemos deixar a palavra de Deus de lado. Neste tempo que nós estamos a viver, onde stress, onde angústia, desespero, onde medo, onde terror, em alguns casos, onde pânico tem tomado a vida de muitos, deixem-me dizer, permitam e aprendam durante este tempo a terem domínio próprio, mas também aprendam que a palavra de Deus tem autoridade, a palavra de Deus está acima daquilo que é as tuas próprias emoções. E se tu te submetes à palavra, se tu te submetes àquilo que a palavra de Deus diz, a paz de Deus, por exemplo, excede o nosso entendimento. É um versículo, então, não há razão para não ter paz. A paz de Deus excede o teu próprio entendimento. Está escrito, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Se tu confias em Deus, a paz de Deus está a controlar ou pode controlar a tua mente. Então não te deixes envolver pelas emoções, não percas o controle de ti mesmo, mas permite que a palavra do Senhor possa operar grandemente na tua própria vida. Então este é o primeiro passo. Se nós queremos e vamos reinar nesta vida juntamente com Cristo Jesus, precisamos aprender a dominar o nosso próprio espírito. Em segundo lugar, nós precisamos aprender a governar
a nossa própria alma. E quando eu estou a falar de alma, é um assunto extremamente vasto, mas eu gosto de resumir para tornar simples e compreensível para todos que a minha alma é composta pela minha mente, pela minha vontade e pelas minhas emoções. Isto é o que compõe basicamente a minha alma. Então eu preciso aprender a governar a minha própria alma. O que significa? Eu preciso aprender a governar os meus pensamentos, eu preciso aprender a ter controle sobre a minha própria vontade, eu preciso aprender a gerir as minhas próprias emoções. Porque é na nossa alma onde começam as primeiras batalhas. As primeiras batalhas essencialmente começam nos nossos pensamentos. Pensamentos que quando nós os desenvolvemos acabam por baixar ao nosso interior e vão gerar uma série de sentimentos, uma série de emoções. E é aí que começam a surgir os maiores ataques na nossa própria vida. Começa na nossa mente, os pensamentos. E este é um tempo que, estando tu fechado ou fechada em casa, estando sozinho ou mesmo que acompanhado, tens tido tempo que basta, mais do que o suficiente. E se tu não tens deixado, se não tens aprendido a governar a tua própria alma, esses pensamentos podem tomar conta de ti e podem tentar arruinar, não somente na tua mente, porque ficas amarrada em termos mentais, ficas debaixo de algumas depressões, de algumas obsessões, de algumas operações mentais, mas também pode vir a influenciar os teus próprios sentimentos. Então é importante que tu possas tomar domínio sobre aquilo que tu pensas. É importante que tu possas gerir bem as tuas emoções. E é possível fazê-lo quando nós nos submetemos à palavra, quando nós fazemos o que ela diz que devemos fazer, quando nós de facto gerimos, quando nós deixamos que a palavra de Deus, porque meditamos nela, possa tomar conta do nosso coração, tomar conta do nosso espírito, tomar conta dos nossos pensamentos. A nossa mente pode ser transformada e renovada pelos pensamentos de Deus. Mas está escrito em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento e conhecereis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a palavra de Deus, quando meditada, quando nós nos apropriamos dela, pode transformar os nossos pensamentos. E ao transformar os nossos pensamentos, vai ajudar-nos na gestão das nossas emoções. E não somente ajuda nas nossas emoções, mas também ajuda naquilo que nós falamos. Porque normalmente os pensamentos originam palavras e as palavras acabam por levar-nos a ter determinadas ações. E eu espero que não seja as notícias que a televisão dá, apesar de ser importante, de ser de veras importante nós conhecermos o que é que vai acontecer, não podemos ficar descontextualizados do que vai acontecendo à nossa volta, mas à nossa volta há muito mais a acontecer do que um simples Covid. Mas acima de tudo, se nós estamos a ser bombardeados com isso, e isso está a trazer problemas à tua mente, está a trazer problemas às tuas emoções, se calhar é tempo de tu parares e começares a ouvir, encher-te da palavra, ouvir daquilo que Deus tem para ti, ouvir, procurares, mesmo que tu não conheças, mesmo que tu ainda hoje não tenhas uma relação, há Bíblias na internet, procura Bíblia Sagrada, lê, aconselho que tu leias o livro de Salmos, aconselho que tu leias o Evangelho de João, que tu procures versículos, há forma de tu procurares versículos que falam acerca da paz, versículos que falam acerca da renovação da tua mente. Meu amigo, meu irmão, nós temos disponíveis recursos que podem transformar a nossa vida. Fala, queres meditar, queres ter paz na tua mente. Hoje há muita formação acerca disso. Hoje há muita gente que nos pode ajudar com conselhos sábios nesse sentido. Mas também não devemos desprezar a palavra de Deus. E se tu estás possuído por pensamentos que vêm dele,
as palavras que tu vais proferir são palavras de vida. A Bíblia diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, se tu falares palavras de morte, se tu falares palavras de incapacidade, se tu falares palavras de que não és capaz, se tu falares palavras que tu nunca vais fazer, se tu falares palavras de que isto está a dar conta de ti, é isso que tu acabas por começar a entesourar e as tuas ações começam a ficar assim, a ficar ligadas àquilo que são as tuas palavras e àquilo que tu pensas. Mas se ao contrário, tu pensares que em Cristo Jesus tu tens a vitória, através de Cristo Jesus nós temos a vitória, que se tu pensares que Ele é aquele que acalma as tempestades, portanto este tempo está debaixo do seu controle e Ele tem poder e governo sobre isso. Se tu pensares em tantas outras coisas que a palavra de Deus diz, tu verás transformação, não somente naquilo que tu pensas, não somente naquilo que tu falas, não somente nas tuas ações, mas também nas tuas próprias emoções. E é tempo de tu dizeres basta, é tempo de tu dizeres acaba, é tempo de tu dizeres ponto final, porque Cristo Jesus, na realidade, Ele não somente é resposta, Ele não somente tem resposta, deixa-me dizer assim, Ele não somente tem resposta, Ele é resposta para ti, se tu permitires. Eu não falo de religiosidade, eu falo de uma relação que tu podes iniciar hoje mesmo com Ele. E tu, meu irmão e minha irmã, tu podes renovar essa relação durante este tempo e permitires que a tua alma seja dominada, seja controlada, porque tu estás submisso à palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, a palavra chama também a minha atenção. Se eu vou governar e se eu tenho de aprender, é não somente a controlar o meu espírito e a controlar a minha alma, mas eu também preciso aprender a governar o meu próprio corpo. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16 a 21, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, deixa-me dizer, essas são obras da carne, obras que nós todos temos tendência a fazer, obras que nós somos impulsionados muitas vezes a fazer. Qual de nós, numa festa, nunca bebeu demais? Se calhar nunca perdeu o controle. Se calhar não ficou completamente embriagado. Se calhar há muita pouca gente que isso não tenha acontecido. Alguns abstêmios poderá não acontecer. São desejos, obras, dar, às vezes até para pagar alguma coisa, para esconder alguma coisa que nós estamos a sentir. Mas deixem-me dizer, estes impulsos carnais, estas guerras, estas dissensões, que não são guerras em que nós pagamos em armas naturais, mas são às vezes palavras verbais. Quanta gente não vive debaixo de violência doméstica através das palavras que são proferidas, violência psicológica. Há gente que está a sofrer por causa daquilo que ouviu no passado, palavras que produziram vida, ouviram pais dizer que não prestam para nada, que nunca serão nada na vida. Deixa-me dizer, é tempo de tu tomares controle sobre esses impulsos, é tempo de tu dominares a tua própria língua, é tempo de tu tomares cuidado de maneira que este não seja uma época em que mais facções, mais desunião, mais guerra, mais inimizades, mais ciúmes, mais porfia, mais impureza, tantas estas coisas que já foram descritas no versículo anterior. Mas este é um tempo em que nós podemos aprender mais e mais a dominar a nossa carne, a dominarmos o nosso corpo, porque nós temos relação com Ele, nós percebemos que nascemos de novo, que nós estamos
em relação, em intimidade com Ele. E eu quero terminar lendo-vos um versículo em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 20. Diz assim: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Repito, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então este é um verso que pode causar alguma confusão se nós não o entendermos completamente. O que é que está aqui a dizer? Aqui diz, em primeiro lugar, não sejais meninos no entendimento. O que é que isto significa? De nós não sermos meninos no entendimento? Significa que nós não vamos ser deficientes, que nós não vamos perder o nosso entendimento. E a questão que se pode colocar é: como é que eu posso transformar-me deficiente no meu entendimento? Como é que eu posso não aprender neste sentido de ter entendimento? E eu perco ou fico deficiente no meu entendimento quando eu faço alguma coisa. Deixem-me pôr assim, eu deixo de ser deficiente no entendimento quando eu começo a fazer coisas. Se eu me transformar em alguém preguiçoso, se eu deixar as coisas andarem, se eu esperar que as coisas venham ter aos trambolhões até à minha vida, que caiam do céu aos trambolhões, se eu ouço e não procuro pôr em prática, então eu estou a transformar-me deficiente no meu entendimento. Então, se tu estás a ouvir a palavra de Deus, é tempo de tu ouvires e praticar. Assim serás sábio. Assim serás alguém que estás a edificar a tua vida sobre valores, sobre princípios, sobre alguma coisa que é sólida, verdadeiros fundamentos na tua própria vida. Depois diz assim: não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Por outras palavras, o que está aqui a dizer é que nós devemos ser como uma criança ou como um menino pequeno que é incapaz de pensar com malícia. E esta é uma realidade, as crianças não pensam maliciosamente. Há uma altura que todos nós nos apercebemos que algumas coisas começam a mudar nas vidas deles, mas quando eles são pequenos, eles não pensam com malícia. Há ali, às vezes, alguns truques, algumas coisas, mas não é malícia. O meu neto, muitas vezes, ele se esconde, não é, na despensa da casa dos pais e vai lá tirar as gomas, etc. E fica assustado. Não assustado, não. Fica surpreendido quando o pai e a mãe o descobrem. Ainda hoje eu vi uma fotografia dele escondido e apanhado a tirar. Mas aquilo não é feito com malícia. Aquilo não é o roubo. É alguma coisa que ele faz como parte da sua própria natureza. Então, nós não devemos ser meninos no entendimento. Ou seja, nós devemos conhecer e fazer. Nós não devemos ser, mas devemos ser meninos na malícia. O que quer dizer, nós devemos fazer as coisas sem pensarmos maliciosamente. E esta é uma altura de nós pensarmos nas nossas atitudes, pensarmos nas nossas motivações, o que é que nos motiva a fazer um determinado número de coisas. Então, entendimento, diz aqui este verso, nós não devemos ser deficientes, não devemos ser ignorantes. Mas quando vem a malícia, nós devemos ser como crianças. No entendimento, nós devemos ser maduros, nós devemos ser adultos, nós devemos crescer, nós devemos aprender a decidir o que é certo e o que é errado. Aquilo que produz vida e o que é que produz morte. O que é verdade e aquilo que é mentira. E se é assim, então nós devemos manter a nossa mente na palavra de Deus, dependermos do poder do Espírito Santo que está dentro de nós, e assim nós vamos ordenar a nossa carne, vamos ordenar as nossas paixões, vamos ordenar aos nossos impulsos, que eles não terão domínio sobre nós, somos nós que temos domínio sobre ele. O apóstolo Paulo, ele dizia: eu subjugo o meu corpo e eu o reduzo à servidão. Então, ao agradarmos ao nosso Deus, ao procurarmos fazer tudo aquilo que Deus quer
que a gente faça, nós estamos dispostos a libertar-nos destes embaraços, destes pecados que nos amarram, destes pensamentos, destas emoções que nos amarram, a fim de nós podermos viver verdadeiramente livres. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus e Jesus vos libertará. Então, ao conhecermos Jesus, nós podemos ver-nos livres destas coisas. Estamos sujeitos à vinda, estamos sujeitos às ameaças, estamos sujeitos aos impulsos, estamos sujeitos aos pensamentos, estamos sujeitos a sentimentos, estamos sujeitos a emoções, estamos sujeitos a stress, estamos sujeitos a medo, estamos sujeitos a depressão, estamos sujeitos a tanta coisa, mas nós podemos aprender a dominar sobre essas coisas, porque Deus é conosco, e se Ele é o Salvador e Senhor, então nós reinamos juntamente com Ele, nós podemos ter domínio. Quando precisamos ajuda, nós vamos pedir ajuda e nós confiamos que aqueles a quem Deus deu sabedoria, a quem Deus deu instrução, nos pode ajudar e juntos nós podemos experimentar da vida e da liberdade. Mas também sabemos que Jesus, neste tempo em que nós estamos confinados, se calhar não temos muita gente a quem recorrer, mas deixa-me dizer, Jesus jamais te abandonou, tu não estás só, na tua casa tu tens a sua presença, se Ele é o Senhor e Salvador da tua vida. E eu termino desafiando-te a fazer alguma coisa. Nós continuaremos com o nosso culto, mas desafio-te, se tu queres render a tua vida a Jesus nesta tarde, se tu quiseres confessar Jesus como Salvador e Senhor da tua vida, tu podes fazê-lo agora mesmo na tua própria casa. E se nos quiseres dar a conhecer, envia uma mensagem privada. Diz: olha, eu rendi. Dá o teu nome, pede o que é que tu precisas que nós oremos e nós vamos orar em teu favor. Se há alguma coisa onde nós podemos ser útil para ti, nós estamos aqui para te ajudar, para sermos úteis para te encorajar, para te animar e te ajudar nesta caminhada com Cristo Jesus. Outra coisa que eu desafio tu a fazeres é escreveres num papel o que é que tu queres ver fora da tua vida. O que é que tu queres, na realidade, ver-te liberto? Escreve isso num papel e depois ora a Deus e faz um ato de ousadia. Rasga isso, rasga esse papel, rasga essas coisas e diz, tal e qual como eu estou a rasgar esse papel, eu estou a acreditar que Deus está a tomar controle na minha vida. Pensa naquilo que tu queres que entre em ordem em ti e de certeza absoluta que Deus vai enriquecer-te grandemente. Deus vai abençoar-te grandemente. E eu quero terminar dizendo: tu és amado por Deus. Não há nada que tu tenhas feito que Ele não possa perdoar. Não há nada que Ele não possa limpar na tua vida. Acima de tudo, eu quero dizer, Deus ama-te e Ele quer que tu o conheças como o Pai, que tu és especial para Ele, que tu és amado por Ele, que tu podes ser perdoado, que tu tens muito valor. Deus é contigo. Deus é contigo. E se tu, neste processo, nesta relação que tu começas a ter com Ele, neste processo, se tu começas a aprender a reinar sobre o teu espírito, a governar, se tu começas a aprender a reinar e governar sobre a tua própria alma, se começas a aprender a colocar a tua carne em sujeição, a governar sobre ela, há um início de uma vida onde muitas outras coisas tu vais aprender a governar e a tua vida será uma vida de satisfação, de prazer, de entrega, de dedicação, e tu saberás que não estás simplesmente a ser feliz em ti mesmo, mas estás a ajudar muitas pessoas a serem felizes também. Por isso eu oro por ti, eu oro para que a tua palavra, Deus, possa abençoar todos aqueles que me têm escutado e que a tua palavra possa produzir transformação e que todos aqueles que querem render a sua vida a ti, que o façam agora mesmo. E todos aqueles que estão carenciados da tua mão, do teu cuidado, da tua atenção, agora mesmo sejam libertos em nome do Senhor Jesus e vejam a manifestação da tua presença nas suas vidas. E que todos nós possamos aprender
a cada dia governar, a ter domínio sobre o espírito, sobre a alma, sobre o corpo, de maneira que nós sejamos treinados para nesta vida reinarmos juntamente com Cristo Jesus. Então, a nossa reunião vai continuar e espero que continuem conosco até ao fim. Temos ainda um bom tempo para vocês, bom tempo para as crianças. Deus os abençoe e até ao próximo domingo, da parte da tarde, às 3h30 de manhã, na Figueira, às 3h30 aqui, às 5 horas nós temos reunião a partir de Alverca também. Quem quiser pode sintonizar, Vida Abundante Alverca. E será um prazer podermos alimentar-te com a palavra de Deus. E Deus é poderoso. Em nome do Senhor Jesus, nós vos abençoamos e continuemos a louvar a Deus com toda a satisfação. Louvamos a Deus pela excelente palavra que acabamos de ouvir. E louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Mas deixem-me lembrar-vos uma coisa. Esta palavra só produzirá frutos na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta quando nós a colocarmos em prática. E eu espero que cada um de nós a possa colocar em prática a cada dia. Amém? Deixem-me falar-vos alguma coisa e ao mesmo tempo agradecer-vos também. No reino de Deus, a única motivação de tudo só pode ser o amor. E nós damos muitas graças a Deus, porque neste tempo complicado, neste tempo difícil, em que tantas vidas viram a sua situação a piorar, a sua situação a ficar mesmo complicada, com falta de dinheiro para comprar alimentos, com falta de uma série de coisas básicas, nós podemos ver uma demonstração de amor de cada um de vós. E louvamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos, da forma como têm sido fiéis, da forma como nos têm ajudado a podermos ajudar outros. E louvo muito a Deus pela vida do irmão Lito. O Lito, ele tem ido ao encontro daqueles que estão a passar por grandes dificuldades, grandes necessidades. E devidamente protegido, mas sem medo, ele tem ido lá para poder ajudar estas pessoas. Mas ele tem feito por causa da vossa generosidade também. E queremos agradecer a todos vós e louvar a Deus pela igreja que nós temos, pelo corpo que nós temos, por cada um de vocês que tem sido tão importante neste tempo tão complicado que se está a viver. Deus, Ele está connosco. Amém. E Ele nunca nos abandonará. Mas é importante sabermos que temos pessoas à nossa volta que compreendem a importância de nós sermos sal e luz para aqueles que estão perto de nós. E em todos os ambientes onde Deus está presente, o princípio geral é sempre o amor. Sempre o amor. Tudo o que vem de Deus é motivado pelo amor. Inclusive o princípio da sua lei. Porque Deus amou, ouçam, porque Deus amou toda a humanidade, todo o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho, o seu único Filho. Então, quando nós damos as nossas ofertas, quando trazemos as nossas ofertas à casa de Deus, quando devolvemos os nossos dízimos e não os podemos levar, embora alguns irmãos o tenham feito e tenham trazido à casa de Deus, mas hoje nós podemos fazê-lo através de transferência, através de MBWay e as informações já irão aparecer no ecrã. Mas quando nós damos as nossas ofertas, nós estamos a honrar o nosso Deus. E porquê? Porque nós o amamos. Porque nós amamos a Deus acima de todas as coisas. E em Provérbios 3, 9 e 10 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Não se trata de fazermos um negócio com Deus. Não, de maneira nenhuma. O que se trata é unicamente a nossa obediência a Deus, como resultado do amor que Ele colocou em nós e que nós queremos demonstrá-lo perante Ele também. Por consequência, acontecem os resultados
que Ele afirmou na sua palavra que seriam vistos na nossa vida. E devemos estar prontos para que esses resultados aconteçam na nossa vida, essas consequências aconteçam na nossa vida. Damos porque amamos. Eu vou repetir, nós damos porque amamos. Podemos fazê-lo neste momento, através de transferência bancária, através de MBWay. E prestem atenção ao NIB e ao número de telemóvel que aparecerá para quem fizer por MBWay. Queria neste momento também deixar aqui a informação e vai aparecer também nos vossos ecrãs o número de telefone da igreja. Se alguém está a passar por alguma dificuldade, se alguém precisa que oremos por si, se precisa de alguma situação que seja resolvida e que não sabe como e que queira contactar-nos, por favor, entre em contacto connosco. Nós teremos todo o prazer em ajudar-vos. Não porque nós somos super, mas porque temos um Deus que está connosco e que nos ajuda a sermos aquilo que devemos ser. Agradecemos por terem estado ligados a nós, por terem estado conosco através desta forma, vendo-nos nos ecrãs da vossa televisão ou computador, ou seja, onde for. E neste momento nós vamos ofertar a Deus, agradecemos as vossas contribuições, agradecemos as vossas ofertas e oramos a Deus para que a bênção de Deus esteja nas vossas casas a cada dia, a cada instante. Nós oramos para que em tudo vocês possam ser bem-sucedidos e que não vos falte nada daquilo que vocês precisam para o vosso dia-a-dia. Nós queremos desde já também lembrar-vos que de seguida, depois de nós fazermos e louvarmos a Deus com as nossas ofertas, de seguida é o tempo dos mais novos, portanto chamem os vossos filhos para virem, porque logo de seguida nós vamos ter um momento da super igreja, em primeiro lugar para os mais pequeninos e depois para os mais velhos. Eles precisam de ser alimentados também pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, desejamos uma semana muito abençoada e lembrem-se, a coisa mais importante que nós podemos ter em nós é o amor de Deus a ser manifesto a cada dia, em cada ação, em cada atitude que nós temos. O amor de Deus revelado nas nossas vidas e para que nós possamos, na verdade, transpirar, nós possamos refletir o que Deus é nas nossas vidas. Amamos-vos muito, desejamos uma semana muito abençoada e até breve. Que Deus ricamente vos abençoe. É ser como tu, meu desejo é agradar-te e cada vez mais parecer-me a ti. De dia ou de noite, bem alto elevo a voz. Eu sei que quero ser como tu, meu desejo é agradar-te e cada vez mais parecer-me a ti. De dia ou de noite, bem alto elevo a voz. Sei que quero ser como tu. Minha vida dou, toma-me em teus braços, ó Senhor. Dou-te o coração. Eu sei que tu curaste a minha vida dou, minha vida dou. Toma-me em teus braços, ó Senhor, dou-te o coração. Eu sei que tu curaste a minha dor, sou todo teu, sou todo teu. Meu desejo é ser como tu, sou todo teu, sou todo teu. Meu desejo é ser como tu, sou todo teu, sou todo teu, sou todo
é ser como tu. Amém. Desculpem, nem tinha reparado que isto já estava a filmar. Estava aqui a ler umas histórias da Bíblia. Mas antes de tudo mais, olá meninos e meninas, vocês estão bons? Sim? Eu também estou boa, graças a Deus. Cá estamos nós outra vez para conversar das coisas de Deus e isto é mesmo muito bom e eu nunca quero deixar de aparecer. Nem eu, nem ninguém da super igreja, porque vocês são tão importantes para nós. Então eu estava aqui a ler uma história da Bíblia muito linda que fala de pesca. Alguém sabe o que é pesca? Então, eu vou ler para vocês. Eu esqueci-me, hoje não sou eu que conto a história. Hoje não sou eu que conto a história. E sabem quem é? Sabem? Sabem quem é? É a Ana! É a Ana que vai contar a história. Por isso, até já! Naquela noite, um vento suave soprava sobre a água do mar da Galileia. Simão Pedro estava a pescar com os seus amigos Tiago e João. Ele atirou a rede e ouviu o seu barulho a cair na água. Devagarinho, a rede desapareceu e foi até ao fundo. Esperaram, as horas foram passando. E já estava quase de manhã. E eles não conseguiram pescar um único peixe. Tiago e João também não conseguiram. Depois de algum tempo à espera, Simão Pedro começou a puxar a rede para dentro do seu barco. Ainda pensou ver um peixinho, pelo menos, mas não havia nada. Recolheu a rede molhada e começou a remar em direção à praia. O céu começou a mudar, o sol nasceu e quando chegou à praia, ele estava tão distraído a limpar a sua rede de pesca que nem se apercebeu que Jesus estava a falar do seu grande amor a muitas pessoas. Mas Jesus foi ter com Simão Pedro ao seu barco. Simão estava tão contente, o próprio Jesus, no seu barco. Jesus disse-lhe: leva o barco para o meio do lago e lança as redes para pescar. Mestre, eu, Tiago e João tentámos toda a noite e não conseguimos pescar nada. Bom, mas como és tu que estás a dizer, eu vou fazer. Então Simão Pedro lançou a rede ao mar e depois de alguns minutos ele começa a puxar a rede para dentro do barco. E sabem o que aconteceu? Mal podia acreditar. Ela estava tão cheia, tão pesada. Meu Deus, parecia que se ia rasgar. Simão Pedro chamou Tiago e João para o ajudar. Tragam o vosso barco, ajudem-me aqui, por favor. Em pouco tempo, os dois barcos estavam tão cheios de peixe, eles até estavam com medo que fossem ao fundo, tal era o seu peso. Simão Pedro, ao ver tudo isto, ajoelhou-se ao pé de Jesus e disse: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas Jesus respondeu-lhe: não tenhas medo, segue-me, vou fazer de ti um pescador de homens. Simão Pedro, Tiago e João levaram os barcos até à praia. Deixaram ali a maior pesca das suas vidas e seguiram Jesus. Iam seguir Jesus para sempre e muitas pessoas iriam aprender sobre Jesus por causa deles. Eles se tornaram pescadores de homens. Olá meninos, como é que vocês estão? Olhem, devido a isto tudo que nos está a acontecer, a Ana hoje está
em casa. Mas tenho muito gosto em estar a falar com vocês. Tenho tantas saudades vossas. Assim que pudermos, iremos estar todos juntos na super igreja. Vocês gostaram da história de hoje? Gostaram? Então, a Ana vai-vos só dar mais uma explicaçãozinha sobre o que é ser pescador de homens. Que isto é assim um termo que não é assim tão fácil, não é? Então, o que é que significa sermos pescador de homens? Vocês podem ser verdadeiros pescadores de homens. Sabem o que é? É simples, é falarmos do nosso Jesus às pessoas que estão ao pé de nós. Aos colegas na escola, aos nossos vizinhos, aos nossos primos, às pessoas com quem nós estivermos que ainda não conhecem Jesus como nós conhecemos. Porquê? Isto é uma coisa tão boa que não pode ficar guardada só para nós. Bora ser todos pescadores de homens? Vamos sim! E com a ajuda do nosso Deus, tudo é possível. Agora, vamos fazer uma pequena oração, está bem? Vamos fechar os olhos. Para quê? Para não nos distrairmos e vamos orar a Deus que está sempre pronto para nos ouvir, como vocês sabem. Pai do céu, muito obrigada por podermos falar contigo a qualquer hora. Muito obrigada porque tu nos amas e porque tu cuidas de nós todos os dias. Obrigada pelo pai, obrigada pela mãe, obrigada porque nós podemos estar na nossa casa, mas ainda assim ouvirmos a tua palavra. Obrigada porque tu és o nosso melhor amigo e ajuda-nos a ser pescadores de homens, ou seja, ajuda-nos a falar de ti e do teu amor a todos os nossos amigos. Obrigada, Pai do céu, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E vocês? Já repararam aqui na minha raposa? Vocês sabem que a Ana gosta muito de raposas e faz coleção de raposas. Hoje venho-vos mostrar mais uma das minhas fantásticas raposas. É gira, não é? Um dia eu levo-a à super igreja para vocês brincarem com ela. Está bem? Então olhem, uma grande semana. Portem-se bem, façam tudo e o que o pai e a mãe disserem. E não se esqueçam, a Ana gosta muito de vocês, mas Jesus, esse então, tem um amor por nós, inexplicável. Boa semana, beijinhos, tchau! 1, 2, 3, palavrinhas! Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado. Jesus mandou jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia.
jogar do outro lado do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos, puxaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia, no mar da Galileia, no mar da Galileia. Olá, rapazes e raparigas, e cá estamos nós outra vez na super igreja das nossas casas, e é bem bom, porque se não fosse isto não nos víamos tão depressa. E olha, vocês sabem uma coisa, vou dizer os vossos nomes porque eu tenho tantas saudades vossas, e vocês sabem que eu estou sempre a dizer eu não consigo fixar os vossos nomes, mas hoje vou provar-vos que eu consigo saber os vossos nomes. Então, bora lá. Raparigas: a Gabriela, a Clénia, a Martinha, a Vitória, a Rafaela, a Ossanael, a Raquel e depois 2 Constanças. Bem, consegui lembrar do nome das raparigas todas. À espera, e dos rapazes, claro. Também tenho que saber os nomes dos rapazes e como eles me fazem a cabeça maluca durante as super igrejas, vamos lá ver se eu me lembro. Lembro-me, sim senhora, lembro-me do Daniel, do Alex, do Tomé, do Salvador, do João. Vêem como eu me lembro de vocês todos. Pronto. Olha, como é que tem sido a vossa semana? Hoje, esta semana já foi bem diferente, porque vocês já estão com a escolinha online, com a telescola, já não há tanto tempo para fazer o que querem, mas ouçam o conselho dela, ouçam o meu conselho. Vocês têm que prestar muita atenção, vocês têm que fazer os trabalhos de casa, têm que se esforçar ao máximo, um pouco mais ainda do que se estivessem a ir à escola, mesmo lá ao edifício da escola. Porque como é tudo tão diferente, vocês têm que se esforçar mesmo muito. Mas olha, vai valer a pena, porque assim as vossas notas vão ser melhores e vocês estão a esforçar-se para o melhor e os professores estão-se a esforçar para o melhor. E olha, no meio desta confusão toda que está o nosso mundo, temos todos que nos esforçar para fazer o melhor. E agora vou-me armar em professora e vou perguntar, meninos e meninas, qual é o significado da palavra parábola? Bem, se vocês estiveram com atenção, no último domingo a Fátima explicou que parábola é isso mesmo, uma história que Jesus contava para explicar algo muito importante, assim de uma forma muito simples. Pronto, isso mesmo. Mas tenho outra palavra para vos perguntar se vocês sabem o significado. Pródigo. Pródigo, isso mesmo. Pródigo é aquele que gasta demasiado. É aquele que pega no dinheiro e sem pensar gasta. E Jesus contou uma parábola que fala precisamente de um filho pródigo. E é isso que nós vamos ver no vídeo a seguir. Esta história é acerca de um pai e 2 filhos. Jesus queria que nós soubéssemos o quanto Deus nos ama. Por vezes, ele usava parábolas. Uma parábola é uma história que serve para nos ensinar algo. Uma vez, Jesus contou uma parábola sobre 2 filhos e um pai e começa assim. Este é o pai, os outros são os filhos. Este é o mais velho porque, bem, é o mais velho. Ao outro chamou filho pródigo porque gastou muito dinheiro a comprar coisas que não precisava. Um dia, o filho pródigo foi ter com o pai e disse: Pai, dá-me a minha parte do teu dinheiro. Ele sabia que quando o pai morresse ele iria receber esse dinheiro, mas não lhe apetecia esperar que o pai ficasse velho, doente e morresse. Ele queria o dinheiro já! Podes pensar que a maioria dos pais diria nem pensar, mas na verdade aquilo que o pai fez foi dar-lhe o dinheiro. Meninos, lembrem-se que isto é uma parábola, por isso não experimentem isto em casa. Bom, o rapaz pegou no dinheiro e pôs-se a andar. Eu acho que nem se deu ao trabalho de se despedir. Durante algum tempo comprou tudo o que queria e também comprou coisas para os seus amigos. Divertia-se tanto a gastar dinheiro que nunca se preocupou em poupar. Em pouco tempo já não tinha nada. Agora ele precisava de arranjar um trabalho para ganhar algum dinheiro. O problema é que o único trabalho que conseguiu encontrar foi alimentar porcos. Sim, porcos, animais que grunham e adoram rebolar na lama. Para piorar as coisas, os amigos dele deixaram de gostar dele, porque ele já não podia comprar-lhe coisas. Pessoal, quando as pessoas gostam de ti só porque lhes compras coisas, não são teus amigos de verdade.
Aqui está o filho pródigo a dar comida aos porcos, sem comida, sem casa. Ele tinha tanta fome que achava que podia comer a comida pegajosa e nojenta dos porcos. Já fizeram alguma coisa da qual se arrependeram mais tarde? Não é nada fixe sentirmos assim, pois não? Um dia, o rapaz lembrou-se de como os empregados do pai tinham tanta comida para comer. Ele achou que o seu pai nunca o iria querer de volta como filho, mas podia ser que ele o deixasse pelo menos ser um empregado. Mas esta ideia era muito arriscada. Ele tinha sido tão mau para o pai, ele tinha sido embora com todo aquele dinheiro e tinha gastado tudo. Agiu como se não estivesse interessado em ver o pai de novo. O filho pródigo sabia que não merecia voltar para casa. Ele não queria pedir ao pai para ser um dos seus empregados, mas se não fizesse, morria. Então resolveu voltar para a casa do pai. Adivinhem, ainda ele estava muito longe a aproximar-se e o que é que aconteceu? O pai começou a correr em direção ao filho, abraçou-o e beijou. Sim, a sério, beijou. Organizou uma enorme festa por ele ter voltado para casa e deu-lhe uns presentes especiais. Entretanto, o irmão mais velho estava a trabalhar no campo. Pessoal, lembrem-se, este filho nunca tinha saído de casa. Obedecia ao pai enquanto que o irmão mais novo se tinha ido embora. Quando o mais velho descobriu que o pai tinha organizado uma festa para o irmão, ficou muito chateado, mas mesmo chateado. Ele nunca tinha tido uma festa. Ele achava que o seu irmão merecia um castigo e não uma festa de boas-vindas. Jesus contou esta história porque, por vezes, somos como o filho pródigo. Fazemos coisas que entristecem Deus, como este filho que pegou no dinheiro do pai e fugiu. Mas noutras vezes, somos como o filho mais velho. Seguimos as instruções, mas esquecemos-nos como é especial obedecermos a Deus. Por vezes, até desejamos que as pessoas que lhe desobedecem sejam castigadas, em vez de ficarmos contentes quando elas decidem voltar para Deus. Jesus queria que nós soubéssemos que não importa o que possamos fazer, Ele ama-nos, tal como aquele pai. E esta é a história do filho pródigo. Então, caso não tenham percebido bem, aqui vai um resumo. Havia 2 irmãos, um gostava de comprar coisas, levou o dinheiro do pai e fugiu e gastou tudo. Depois, arrependeu-se e voltou para casa. O seu pai fez-lhe uma festa. O filho mais velho ficou furioso. O pai amava ambos os filhos. E por fim, seja o que for o que tenhamos feito, Deus ama-nos. Este vídeo foi giro, não foi? É um pouco diferente daqueles que nós temos visto nos outros domingos, mas achei que estava muito giro. Esta parábola que Jesus deixou na palavra de Deus é tão importante que serve para os homens e para as mulheres daquela altura e serve para nós ainda hoje. Mas tu podes lê-la no livro de Lucas, capítulo 5. Ok, recapitulando aqui um bocadinho. É a história de uma família de 3 pessoas, o pai e 2 filhos. Um deles faz tudo o que é errado, mas depois pede perdão. E o outro tem tudo, mas nunca é agradecido. O mais novo, um grande gabarolas, fartou-se de fazer aquilo que o pai dizia que devia ser feito, o que era correto fazer, pediu dinheiro antes do tempo, gastou o dinheiro todo em festarolas e dava coisas aos amigos. Depois começou a faltar o dinheiro porque no sítio para onde ele foi começou a haver uma grande fome e ele continuou a gastar, nunca pensou que precisava de poupar. A uma altura fica sem dinheiro, depois tem que arranjar um emprego, claro que não tem emprego nenhum de jeito porque estava a haver um problema económico muito grave naquela zona, é só arranjar trabalho a tomar conta de porcos, que grande porcaria, mas foi a única coisa que ele arranjou, e de tal maneira a vida dele era difícil que acabou por achar que a comida dos porcos até seria alguma forma de matar a fome dele. Esse tão desgraçado que lá se sentou a pensar, não tenho hipótese. Os empregados do meu pai têm comida para comer à fartura e eu aqui estou, desgraçado, cheio de frio, magro, com um aspecto horrível, sem nada para comer. Eu acho que vou voltar ao meu pai, mas não lhe vou pedir para continuar a ser filho dele, eu vou-lhe pedir mesmo para ele me aceitar como empregado. E pronto, foi isto que ele decidiu. Teve esta coragem de reconhecer que tinha feito um disparate e voltou para o pai. Eu fico mesmo feliz, e ao mesmo tempo de boca aberta, como é que estas coisas acontecem, porque eu sou mãe e de repente o filho está a regressar a casa e ainda ele não chegou à porta, já o pai, que se calhar andava sempre lá a ver se ele chegava, já o pai estava a correr em direção do filho, abraçou-o, deu-lhe beijos, chamou logo o empregado, dá-lhe roupa, calça ou mete-lhe um anel, vamos fazer uma festa, e fez essas coisas todas. Aquele pai era o exemplo perfeito do que é o amor do nosso Pai do céu. Mas depois vem o outro irmão mais velho, que era muito certinho, que nunca tinha deixado o pai, estava sempre a trabalhar no campo, a fazer todas as coisas que o pai queria,
Mas quando ele ouviu o som daquela festa, perguntou ao empregado: olha lá, o que é que se passa aqui? O que é que se deve a esta festarola tão grande? Quando o empregado lhe explicou o que estava a passar, ele, em vez de ficar contente, o irmão voltou, ainda bem, ele estava perdido e achou-se, ainda bem que ele agora faz parte outra vez da nossa família. Não, ficou super invejoso. Isto é que está bonito, hein? Eu que ando assim sempre com o meu pai, eu que faço tudo o que ele quer, nunca tive uma festa destas. E o meu irmão, que andou lá na boa vida, é que lhe aconteceu isto tudo. O mesmo pai que esticou os braços para abraçar o tal filho que andou fora, foi falar com este filho e disse-lhe: oh filho, não estejas assim. Tudo o que eu tenho é teu. Porquê é que tu estás aborrecido? Tu não vês que o teu irmão andava perdido e foi achado? É por causa disso que nós devemos estar muito felizes. E esta parábola acaba por ser interessante e importante para todos nós, porque não nos devemos identificar nem com o mais novo, nem com o mais velho. Nesta parábola nós nos temos que focar mesmo é que Deus é amor. Deus ama sem fim. Quantas vezes nós fazemos coisas erradas? Olha, por exemplo, não vais gastar o dinheiro da herança do teu pai porque ainda és muito novo. Mas, por exemplo, roubas uma borracha a um colega teu. Dizes mal da outra miúda que tem umas calças fora de moda. Depois mentes aos teus pais que os sapatos estão rotos porque, sei lá, inventas uma desculpa qualquer. Ou seja, fazes uma série de coisas que sabes que Deus não gosta. Mas depois, a verdade é, quando te vês atrapalhadíssimo, tu sabes perfeitamente que podes voltar para Deus e dizer: oh Deus, eu realmente fiz isto, por favor, perdoa-me. E tu sabes que, mesmo antes de começares a pedir desculpa, Ele já tem os braços abertos para te receber e dizer: anda cá, rapaz, anda cá, rapariga, tu não tornes a fazer isso. Eu gosto tanto de ti, eu sei que tu és capaz de não tornares a fazer isso. E depois o outro irmão, que era invejoso e que achava que era todo perfeitinho, às vezes representa muitos de nós que achamos que porque fazemos as coisas bem feitas, porque vamos à igreja, porque lemos a Bíblia, porque não sei o quê, temos mais direito do que as outras pessoas que andam à nossa volta. Não é assim, não. Às vezes nós escondemos coisas que não estão certas, mas temos um bom casaco, entre aspas, para esconder essas coisas erradas. Acaba com isso hoje. Não queiras ser o filho mais novo, não queiras ser o filho mais velho. Sê como tu és, um filho de Deus, e recebe o amor de Deus na tua vida. Quer que tu faças coisas mal feitas, quer que tu faças coisas bem feitas, Ele vai sempre amar-te. Mas não deves fazer as coisas mal feitas, a que a Bíblia chama de pecado. Tu deves esforçar-te sempre de ser reto aos olhos de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus, e o amor de Deus por ti nunca vai falhar. Ele nunca te vai desamparar, Ele nunca te vai deixar sozinho. Por isso, todos os dias, lê a palavra dele para saber o que é que ele pensa acerca das decisões que tens de tomar, e ora todos os dias a Deus para que Ele te ajude a ser um filho que obedece, que é agradecido a tudo o que tem. E então vamos, antes de terminar, também orar, ok? Obrigada, Pai do céu, porque mesmo quando nós falhamos, nós podemos ir ter contigo, pedir perdão, e tu nos perdoas e nos amas com um amor sem fim. Obrigada, Senhor, porque tu nunca nos voltas as costas. Obrigada, Senhor, porque ainda que nós falhemos, tu nunca falhas. Tu és o nosso melhor amigo, tu és o exemplo perfeito do amor. Eu oro a ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. É isso que eu quero para vocês. Nunca se esqueçam que o amor de Deus não tem fim. Parou. E agora tenho uma confissão a fazer-vos. Eu fiz uma brincadeira, ok? Vocês sabem que eu sou trabalhadora com os nomes, não sabem? Que eu troco-vos muitas vezes os nomes, então sabem o que é que eu fiz. Espera aí que eu vou-vos mostrar. Arranjei um papel grandão, escrevi os vossos nomes e há bocadinho, quando eu estava a dizer-vos olá, estava a ler estes nomes. Apanhei-vos. Adeus, meus amigos.